Neste vídeo, você vai aprender algumas atitudes simples para evitar acidentes do dia a dia. Mantenha produtos de limpeza em lugares altos ou em um armário fechado. Não coloque produtos tóxicos em recipientes destinados a alimentos. Mantenha todos os medicamentos juntos em um lugar seguro, fora do alcance de crianças. A solução ideal é um armário de medicamentos trancado à chave. Não deixe janelas abertas e sem vigilância. Se você tiver uma varanda, certifique-se de que a cabeça de seu filho não passe entre as barras. Se passar, acrescente outra proteção. Impeça o acesso às escadas usando uma grade de proteção. Não deixe cabos elétricos arrastando pelo chão. Não deixe largados pequenos objetos que possam ser engolidos por crianças pequenas. Para evitar queimaduras, vire os cabos das panelas para a parede. Mantenha isqueiros e fósforos distantes das crianças e proteja a lareira com um guarda-fogo. Após utilizar o ferro de passar, nunca o deixe ligado na tomada. Nunca deixe uma extensão ligada se não estiver em uso. Use protetores de tomadas. Sempre se certifique de que as temperaturas da água do banho e da comida não estão muito altas. Para evitar afogamento, nunca deixe uma criança sozinha em um banho, mesmo com pouca quantidade de água. Nunca deixe uma criança sozinha perto do mar ou à beira de uma piscina. Se você tiver uma piscina, você deve instalar uma cerca alta o suficiente ou dispositivos de segurança aprovados. Sempre explique os riscos para seus filhos. Trânsito consciente. Decidir se o trânsito vai ser caótico ou não, muitas vezes depende de nós. Uma projeção da OMS estima que se o trânsito permanecer como está hoje, até 2020, 2 milhões de pessoas vão morrer em acidentes em todo o mundo. Aqui na América Latina, somos o quarto país com maior número de mortes do trânsito. A melhor forma de diminuir o número de acidentes é praticando um trânsito consciente. Para isso acontecer, todo motorista, motociclista, ciclista e pedestre deve seguir as regras do Código Nacional de Trânsito e praticar a gentileza. Algumas regras e dicas são básicas, mas é sempre bom lembrar. Jamais dirija falando ou digitando no celular. Olhar para o celular por 5 segundos a 80 km por hora faz você andar às cegas um trecho mais ou menos do tamanho de um estádio de futebol. Veja se a manutenção está ok. Calibre os pneus e cheque o nível do óleo e da água. Abasteça o veículo e sempre utilize o cinto de segurança. Essa regra vale para todos que estiverem no carro. Para quem anda de moto, lembre-se de dirigir sempre com o farol ligado, checar a manutenção, o nível do combustível, calibrar os pneus e nunca pilotar sem capacete. Evite andar nos corredores e sempre sinalize ao trocar de faixa. Com bicicletas, lembre-se de utilizar capacete, luvas, óculos, faixas refletivas e checar se a mecânica está ok. Ciclistas devem sempre andar em ciclofaixas. Quando elas não existirem, a opção mais segura é andar na rua no mesmo sentido dos carros. Em todos esses casos, jamais dirija ou pilote sob efeito de álcool, drogas ou remédios que causem diminuição do estado de atenção e vigília. E respeite as vagas especiais. Não pare nem por um segundo. Lembre-se que todos nós também somos pedestres. Por isso, existem regras e dicas de segurança que ajudam a evitar acidentes, como caminhar apenas nas calçadas, atravessar ruas e vias somente nos locais indicados e tentar não utilizar o celular enquanto anda. Isso pode gerar distração e acidentes.
Às vezes, estamos sob muito estresse ou sem paciência. E nessas horas, muitos problemas no trânsito ocorrem. Então, mesmo que você estiver estressado, atrasado ou com qualquer tipo de problema, é importante que isso não seja descontado no trânsito. Não existe desculpa para ser irresponsável. Ser um bom motorista é ser prudente e estar sempre atento ao que acontece em sua volta. Isso vale para os motociclistas, ciclistas e pedestres também. Não importa como você se locomove, é sua responsabilidade seguir as regras e procurar viver em harmonia com as outras pessoas. Seja consciente, um trânsito melhor também depende de você. O meu nome é Leandro. Quando eu tinha 9 anos, vi o homem mudar. Vi a sociedade mudando com a tecnologia. O mundo estava mais conectado do que nunca. E as pessoas à beira de uma falsa evolução. Todos se preocupando mais com a tecnologia e menos com o mundo à sua volta. Caminhando para o declínio da sociedade, todos sem rumo, onde o homem ignora a crueldade, a sua família e valoriza o seu ego. A verdade é que nós mesmos criamos nossos próprios demônios. Pessoas se desconectando da vida para se conectar à rede. Estamos todos sem rumo e a humanidade está cega. Porém, ainda existem heróis, mas só na nossa imaginação. Pessoas vivendo de aparência, o nosso coração ficando frio como uma máquina. Somos prisioneiros dos nossos próprios celulares. Começamos a dar mais valor à beleza e ao status social do que aos sentimentos. Estamos ignorando uns aos outros. Já não podemos fazer mais o que gostamos sem se preocupar com a opinião alheia, pois seremos motivos de piada. Idolatramos padrões de beleza. Perdemos a nossa essência, o amor pelos outros e o amor por nós mesmos. Viramos verdadeiros escravos da tecnologia, andando todos em direção ao abismo. Para uma quarentena segura, é necessário evitar os acidentes domésticos com crianças. Com algumas medidas simples, é possível manter os pequenos em segurança.
instalar redes nas janelas, proteger tomadas, manter o piso livre de objetos, assim como usar protetores de quinas e fixar televisores à parede. Na cozinha, deixar os cabos das panelas para trás e inflamáveis, vidros e cortantes no alto. Se for possível, evitar que as crianças fiquem no ambiente. Esvaziar baldes e guardar produtos de limpeza fora do alcance é fundamental. No quarto, evitar posicionar móveis perto da janela e fixar a parede os que apresentam um risco de tombamento. No banheiro, examinar a temperatura da água e nunca deixar a criança sozinha. É importante manter medicamentos e produtos de higiene no alto. Dirigir é uma responsabilidade e, no trânsito, cada um deve fazer sua parte para evitar riscos e garantir mais segurança. Dirigir de forma defensiva salva vidas, isso porque o comportamento humano é o principal responsável por acidentes no trânsito. Veja agora os principais pontos da aula Direção Defensiva. Quando você dirige de forma defensiva, percebe com antecedência uma situação de risco de acidentes. Para isso, você deve conhecer a legislação, a sinalização de trânsito, o seu carro e os trajetos. Você também deve saber como enfrentar as condições adversas e estar alerta para o comportamento dos demais usuários do trânsito. É importante eliminar o que atrapalha a concentração, como som alto, TV e celular. Quanto mais cedo e rápido você reagir a uma situação de risco de acidente, menor será o impacto. Esteja atento aos gestos automáticos feitos ao volante, pois eles aumentam o risco de acidentes, como o hábito de não sinalizar manobras ou não usar o cinto de segurança. A posição ao dirigir aumenta sua segurança, pois evita o desgaste físico e as situações de perigo. Por isso, verifique se o assento está ligeiramente inclinado. O seu corpo deve estar apoiado nele e os seus braços e pernas um pouco dobrados. Deixe as duas mãos sempre no volante, afastadas para enxergar melhor o painel e acessar os comandos do veículo. Não apoie os pés nos pedais. Use sempre o cinto de segurança. A faixa transversal deve passar pelo peito e a inferior pelo abdômen. No trânsito, esteja atento aos pontos cegos no carro, que dificultam a visibilidade, como as colunas dianteiras, que encobrem algumas áreas, ou as laterais do veículo, que podem encobrir objetos. Assim, para garantir visibilidade e segurança, o espelho retrovisor deve estar ajustado. É importante que você revise periodicamente o seu carro e use os comandos do seu veículo com habilidade. Não confunda habilidade com excesso de confiança. A direção defensiva inclui também o cuidado com os outros usuários da via. Tenha sempre atenção com as vias sem calçadas ou deterioradas. Elas forçam o pedestre a caminhar na pista, expondo-o a risco de acidentes. Uma atitude que aumenta a segurança no trânsito é sempre manter uma distância segura dos outros veículos à frente, na lateral e da borda da pista. Mantenha a distância de segmento para conseguir frear numa emergência sem bater no veículo à frente. Ela é proporcional à velocidade do veículo, por isso, use a regra dos 2 segundos para calcular. Tenha um ponto fixo na pista e, ao passar o veículo da frente, calcule 2 segundos. Se você passar depois desse tempo, sua distância estará boa. Do contrário, controle sua velocidade. Se os freios estiverem deficientes, é preciso um maior tempo de frenagem e isso pode causar acidentes. Por isso, mantenha-os em bom estado. Conhecer como funciona o sistema de frenagem é fundamental para a segurança no trânsito. Além do cuidado com todos, fique atento às suas condições físicas e mentais, que influenciam na segurança no trânsito. O consumo de drogas e álcool também diminui a capacidade de dirigir com segurança, pois afetam os reflexos, a concentração e a coordenação do condutor. Lembre-se, se beber, não dirija.
Cuidado com tudo o que pode atrapalhar a concentração. Por isso, nunca utilize o celular enquanto dirige, mesmo com fones ou viva voz. Evite também sons muito altos. Fique atento. Só ultrapasse se a sinalização permitir, sempre pela esquerda e jamais em cruzamentos ou na contramão. Facilite a ultrapassagem dos outros, mantendo-se na faixa e diminuindo a velocidade. Sempre reduza a velocidade ao ultrapassar um ônibus parado. Pode haver passageiros embarcando ou desembarcando. O excesso de velocidade aumenta o número e a gravidade dos acidentes. É obrigação do motorista dirigir numa velocidade compatível com a sinalização e com a via. Vias sem acostamento oferecem muitos riscos. Se precisar parar o veículo, sinalize o local. Observe também as características da via e diminua os riscos. Fique atento às condições adversas a seguir. A chuva deixa a pista escorregadia, reduzindo a aderência do pneu. Vento lateral muito forte afeta a estabilidade do veículo. Por isso, se estiver numa dessas situações, reduza a velocidade. Isso mantém a estabilidade e evita riscos de acidente. Quando a pista fica molhada, os pneus perdem a aderência da pista. Isso se chama aquaplanagem ou hidroplanagem. Os pneus devem sempre estar em bom estado de conservação. A profundidade dos sulcos evita a perda de aderência. Desvie das poças de água e jamais freie quando estiver nelas. Óleo ou areia na pista também prejudicam a aderência. Em situações de congestionamento, há uma quantidade maior de veículos que pode trazer riscos quando somado ao estresse de quem dirige. Por isso, mantenha a calma. Além disso, muitos acidentes ocorrem ao anoitecer, quando não está nem claro nem escuro. É o chamado lusco-fusco, que prejudica a visão dos motoristas. Outra situação que gera alteração da visibilidade e exige uma adaptação rápida da visão é a entrada e saída de túneis. Mantenha os faróis regulados e contribua com o trânsito. Não ofusque a visão dos motoristas e use luz baixa. Se você for ofuscado, reduza a velocidade. Olhe para algo que esteja do lado direito da pista e use o quebra-sol ou parasol. Em um cruzamento, redobre a atenção e reduza a velocidade. Antes de entrar numa curva, é necessário reduzir a velocidade para evitar a perda do controle devido à força centrífuga que puxa o veículo. Antes de subidas ou descidas acentuadas, teste os freios e mantenha o câmbio engatado em marcha reduzida. Nunca desça ou suba sem engrenar, nem desligue o motor. Você pode perder o controle dos freios e do veículo. Em caso de buracos, depressões ou lombadas na via, reduza a velocidade e não acione os freios durante a passagem, pois isso desestabiliza o veículo. Em caso de neblina, reduza a velocidade e use luz baixa. Se a visibilidade estiver muito difícil, pare o veículo em local seguro, fora da pista e aguarde. A visibilidade também é prejudicada pela fumaça provocada por queimadas de vegetação. Sempre reduza a velocidade. Caso não se sinta confortável ou seguro para continuar a dirigir, pare em local seguro e aguarde melhores condições. Chegar ao destino garantindo a segurança de todos é uma responsabilidade do condutor.
Uma casa esconde grandiosos perigos e precisam ser gerenciados adequadamente de modo a tornar um ambiente livre de perigos ou um ambiente minimamente seguro. O lar é nosso destino quando voltamos para casa. É nosso refúgio, mas é também um lugar perigoso. Dados comprovam que acidentes em casa ocorrem com mais frequência do que no ambiente de trabalho. Mas por que isso ocorre? Sabemos que no trabalho há uma série de programas, normas e procedimentos que contribuem com a segurança das pessoas que ali trabalham. Já nas casas não existe um sistema de segurança e os perigos não são gerenciados, deixando que os riscos de acidentes sejam de alta probabilidade de ocorrência. O problema mais sério está nos fatores pessoais. Muitas pessoas que trabalham nas empresas recebem treinamentos, orientações diárias e seguem regras rigorosamente, mas nem sempre absorvem essa cultura de segurança para a sua vida pessoal, ou seja, levam para casa. 3 tipos de seres humanos são os mais preocupantes quando falamos de segurança no lar. As crianças que procuram diversão e são muito curiosas, desconhecem os perigos e estão em constante descobrimento. Os idosos que não têm coordenação e equilíbrio, um raciocínio mais lento e vários problemas de saúde. E por fim, aqueles que desprezam os riscos de uma atividade por mais comum que seja. O nosso lar basicamente pode ser dividido em 2 áreas, a área interna e a área externa. Vejamos como evitar acidentes nas partes internas de sua casa. Cozinha. Esse é considerado o local mais perigoso de sua casa. É preciso estar atento. Restrinja o acesso à cozinha por parte das crianças ou com quem pode atrapalhar. Não deixe seus filhos cozinharem caso não tenham maturidade suficiente para isso. Mantenha o cabo das panelas virados para o interior do fogão, evitando assim que alguém esbarre nelas acidentalmente, estornando líquidos quentes. Panelas com cabos frouxos também são perigosos, desfaça-se delas. Guarde adequadamente e restrinja o acesso de facas, garfos e ou qualquer outro utensílio que possa machucar. 4. Nosso lugar de descanso, mas com inimigos ocultos. Evite tomar remédios na frente de crianças. Mantenha os medicamentos nas embalagens originais. Cuidado com remédios de uso infantil, misturados com os de uso adulto. Procure sempre deixar os medicamentos em gavetas separadas e fora do alcance das crianças. Evite ministrar medicamentos no escuro. Você poderá se confundir e ocasionar um problema maior. Banheiro. O local de se refrescar e relaxar também é considerado um dos locais da casa com maior risco de acidentes. O uso de tapetes de borracha ou tiras antiderrapantes no fundo das banheiras ou sobre o piso do box dos chuveiros evita acidentes. Pessoas idosas e deficientes físicos correm maior risco de sofrer quedas. A instalação de barras de ferro junto ao vaso sanitário ou ao box do chuveiro ajuda a prevenir quedas. Não deixe sabonetes e embalagens de vidro jogados no piso do boxe ou banheiro. Muito cuidado com aparelhos de barbear.
Devemos evitar que as crianças vejam o pai se barbear e a mãe se depilar. Sala. A sala parece um lugar tranquilo, mas também possui alguns riscos que, muitas vezes, passam desapercebidos. Orientar crianças sobre perigos de manusear aparelhos eletrônicos ligados à energia elétrica. Evitar excesso de aparelhos ligados em adaptadores. Cabos elétricos e outros dos equipamentos eletrônicos devem estar devidamente arrumados e presos. Evitar enfeites de pequeno porte. Crianças de até 2 anos têm como costume enfiar objetos pequenos no nariz, ouvido e boca. Caso tenha idosos na casa, deve-se evitar o uso de tapetes. Desta forma, evitam-se riscos de tropeços. Caso use, prenda no piso com fita dupla face. Crianças são curiosas, portanto, cuidado com bebidas alcoólicas nas estantes. Além do risco da garrafa cair, quebrar e cortar a criança, pode existir o risco de alguém esquecer a garrafa aberta e instintivamente a criança ingerir a bebida. Escadas. Escadas são perigosas no trabalho e também na sua casa. Instale fitas antiderrapantes nos pisos das escadas. Caso tenha crianças, instale portões de acesso nas extremidades das escadas. Caso as escadas de sua casa não tenham corrimões, instale-os. O corrimão pode evitar uma queda caso perca o equilíbrio ou tropece em uma escada. Não obstrua escadas e evite deixar brinquedos ou outros objetos nos degraus ou próximo a ela. Móveis de objetos de decoração. Se tiver crianças, procure proteger as quinas vivas dos seus móveis. Elimine a possibilidade de crianças subirem em móveis que podem proporcionar tal feito. Móveis com vidros como mesas, prateleiras, estantes, são de grande risco principalmente para crianças. Qualquer impacto pode facilmente ser quebrado e acabar furando ou cortando alguém. Pisos. Nossa mãe ou nossas mulheres adoram um chão limpo e brilhante, mas isso aumenta a chance de escorregar. Corrija imediatamente pisos com deformações como buracos, pisos soltos ou mal encaixados e outros detalhes. Quando estiver lavando ou encerando a casa, evite que outras pessoas circulem nesse momento. Limpe imediatamente restos de comida no piso por muito tempo. Eles podem atrair vetores como ratos, baratas e formigas, além de contribuir com um belo escorregão. Vejamos agora como evitar acidentes nas partes externas de sua casa. Área de serviço. Esta área requer atenção especial, pois culturalmente tudo que não está sendo mais utilizado na casa é armazenado na área de serviço, como cadeiras de praia rasgadas, bicicletas danificadas, ferramentas, restos de tintas, entre outros, além dos materiais de limpeza estocados no local. Sendo assim, devemos ter uma atenção especial com as condições de segurança desta área, principalmente se tivermos a presença de crianças. Armazenar produtos de limpeza em armários, preferencialmente na parte mais alta e com as portas trancadas, evitando assim que por curiosidade das crianças aconteça um acidente. Caso possua animais domésticos, evite deixar restos de comida na área de serviço, pois além de atrair ratos, baratas e moscas, existe o risco de uma criança ingerir o alimento. Quintal, mais um dos lugares mais perigosos da casa. Cuidado com cisternas e poços artesianos abertos, pois há um risco muito grande de uma criança cair. Ensine crianças que não se deve colocar plantas na boca. Não deixe ferramentas ou objetos jogados no quintal, principalmente se forem cortantes. Garagem. Nunca deixe a chave do carro na ignição, principalmente se o carro estiver engrenado. Desta forma, evita-se qualquer possibilidade de um acidente grave. Cuidado ao entrar ou sair de um carro. Se certifique que a criança esteja aos cuidados de alguém. Um portão aberto e um movimento do carro na garagem representa riscos para uma criança pequena. Outros riscos que podem fazer parte do seu dia a dia. Em casas com crianças, usar sempre os protetores de tomadas. O ferro de passar roupa deve ser desligado sempre que se ausentar. O botijão de gás deve permanecer na parte externa da casa. Muitas pessoas sentem necessidade de ter armas de fogo em casa para se sentirem mais seguras. Cuidado! Esta segurança pode ter consequências graves. Quando acabar a energia, cuidado ao acender velas. Coloque-a sobre pires ou peças metálicas, com um pouco de água ao redor e longe de cortinas, sofás, tapetes e etc. Caso tenha crianças em apartamentos, colocar telas de proteção nas janelas. Leve a segurança para dentro de sua casa. Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje em mais um Fala Comigo
E hoje para tratarmos sobre um tema muito importante, que é a questão do uso excessivo dos smartphones no Brasil. Obviamente, esse tema é um tema que já gera muita reflexão da sua parte, porque você já percebeu que nós, brasileiros, temos uma dependência muito grande no que diz respeito à tecnologia e essa dependência é concretizada nesse uso excessivo dos smartphones. Você tem vários aplicativos que você usa com frequência, você utiliza o seu telefone para ouvir música, para se deslocar e para várias outras questões. E às vezes a gente esquece que isso pode trazer vários problemas. É interessante, caso você faça um texto sobre esse assunto, você pode falar, por exemplo, no que diz respeito aos problemas físicos gerados por esse uso excessivo dos smartphones. É interessante que você saiba que muitas vezes os problemas de postura, problemas visuais e até mesmo questões relacionadas ao que é chamado, entre aspas, de pescoço de tartaruga, que é o pescoço mais elevado e mais proeminente, isso tem tudo a ver com esse uso excessivo do telefone celular. Além de questões relacionadas a aspectos físicos, temos questões também que envolvem a interação e aspectos psicológicos. As pessoas que muitas vezes ficam sujeitas ao uso excessivo desses dispositivos, elas têm dificuldade no que diz respeito à interação, no que diz respeito à socialização. E é muito comum que os indivíduos acabem se isolando dos outros, o que pode gerar no futuro consequências graves, chegando, por exemplo, a um quadro de depressão, ansiedade e vários outros aspectos. Claro, gente, é muito curioso que a gente perceba que sim, o smartphone ele traz uma série de coisas bacanas para o nosso cotidiano, agiliza muita coisa, auxilia muito, mas esse problema sempre decorre do excesso do uso. Na sociedade brasileira, você há de concordar comigo, que é muito difícil na família que haja um controle nesse sentido. Por quê? Obviamente, os próprios pais têm dificuldade no que diz respeito ao controle desse uso de dispositivos digitais. Então, como que uma família especificamente vai ter um diálogo sobre isso, se é um erro que é cometido por todas as pessoas que compõem um determinado núcleo familiar? Nas escolas, não há muita discussão no que diz respeito à quantidade desse uso. E aí, muitas pessoas, obviamente, acabam se excedendo. Tem os dados que chamam muita atenção no que diz respeito a esse tema especificamente. Olha que curioso, o Brasil em 2014 se tornou o país já sendo o 6º mercado que mais vende smartphones no mundo. Esses dados que são da revista Exame, eles são extremamente preocupantes e demonstram que a gente utiliza demais as tecnologias. Um outro dado também vindo da revista Exame, que é um dado bem interessante, é que vários jovens, na verdade, sendo mais precisos, 73% dos brasileiros jovens não saem de casa sem um smartphone. E ainda deixam claro que na lista de prioridades dos itens que eles têm que levar ao sair de casa, o smartphone está na frente, por exemplo, do documento de identidade, está à frente, por exemplo, de dinheiro, carteira e vários outros itens muito importantes. Pô, mas nessa situação, como que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Algumas coisas são fundamentais para tentarmos solucionar isso. A primeira coisa de todas, se a tecnologia gera transtornos tanto físicos quanto psicológicos, é necessário que os hospitais da rede pública ofereçam tratamento. Tanto tratamento para as pessoas que já se consideram viciadas nesses dispositivos, quanto a questão relacionada à prevenção desse tipo de vício. Por quê? Isso é oferecer qualidade de vida para a população e isso é claramente uma tentativa de fazer com que as pessoas se sintam melhor no cotidiano. Outra coisa muito importante, é necessário que as escolas discutam sobre esse tema em sala de aula. É necessário que o Ministério da Educação torne obrigatória a discussão a respeito do uso das tecnologias. Isso é uma forma de fazer com que muitas vezes as pessoas aprendam a utilizar o smartphone de uma maneira mais controlada. Claro, não é o suficiente. Lembra que eu te falei que os pais também têm um grande problema relacionado a esse aspecto? Pois é muito importante que o Ministério da Ciência, Inovação, Tecnologia e Comunicação faça propagandas na televisão e no rádio, mostrando e incentivando a família a conversar sobre esse tema e a fazer um uso controlado dessas tecnologias. Só assim conseguiríamos resolver esse problema que é tão grande na família e na vida de várias pessoas.